O sol poente estendia sua sombra sobre o gramado recém-cortado da escola primária Vilovubro, enquanto pais elegantes, vestidos com ternos impecáveis e vestidos de grife, adentravam o prédio com passos seguros. Era a noite da conexão entre educação e negócios, um evento onde Ethan Brooks se sentia como um peixe fora d'água. Sua jaqueta desgastada e a gravata mal amarrada o destacavam no meio daquele mar de sofisticação. Ao seu lado, Lily, de apenas 7 anos, apertava sua mão com olhos brilhantes de empolgação, alheia ao desconforto do pai. Foi então que o Mercedes preto e reluzente parou na entrada, chamando a atenção de todos. De dentro, surgiu Olivia Bennet, uma visão de elegância em seu vestido preto justíssimo, os cabelos dourados presos com classe e os óculos escuros repousando sobre a cabeça. Sua presença parecia alterar o próprio ar ao redor, carregada de uma autoridade natural. Mas o clima mudou em segundos quando um barulho ecoou pelo corredor. Lily, sem querer, havia esbarrado na exposição de robótica. Olivia virou-se, sua voz cortante como lâmina. As escolas deveriam ter mais controle sobre seus alunos. Ethan não hesitou. Com um ímpeto protetor, avançou. Se veio aqui para assustar crianças, está no lugar errado. Seus olhares se encontraram, e o tempo parou. O passado irrompeu no presente com força avassaladora. 8 anos antes, eles eram inseparáveis no campus universitário, caminhos entrelaçados sob o céu outonal. Ethan, o gênio da engenharia, e Olivia, a prodígio da ciência da computação, passavam noites em claro debruçados sobre códigos, movidos por café barato e sonhos grandiosos. Seu amor era puro, intenso, feito de promessas sussurradas sob as estrelas e discussões apaixonadas sobre o futuro da tecnologia. Havia uma foto que Ethan guardava como um tesouro escondido. Olivia no farol antigo, o vento brincando com seus cabelos dourados, o sorriso mais radiante que as ondas ao fundo. Uma lembrança preciosa demais para ser exibida, dolorosa demais para ser jogada fora. Tudo mudou quando Olivia foi selecionada para o prestigiado programa Rinhard, uma oportunidade internacional. Vamos nos escrever todos os dias, ela jurara, a mão pressionada contra a dele. A distância não significa nada quando você encontra sua metade. Mas a vida tem o hábito de desmontar os planos mais bem traçados. 2 meses depois de sua partida, a mãe de Ethan recebeu um diagnóstico devastador: câncer agressivo. Entre corridas a hospitais e jornadas extras para pagar as contas médicas, suas respostas ficaram cada vez mais curtas até sumirem. Uma noite depois que sua mãe finalmente adormeceu, ele encontrou uma carta de Olivia esperando por ele. A ideia de compartilhar sua dor, de carregá-la consigo enquanto ela perseguia seus sonhos, o paralisou. Responderei amanhã, prometeu a si mesmo. Amanhã virou dias, semanas, até que as cartas dela também cessaram. Quando Olivia não voltou após o término do programa, Ethan convenceu-se de que ela havia seguido em frente, encontrado alguém melhor, uma vida onde ele não cabia mais. Enquanto isso, Olivia interpretou seu silêncio como uma despedida gentil, um sinal de que ele havia desistido. O orgulho a impediu de aparecer sem aviso em sua porta, o medo de fazer a ligação que confirmaria seus piores receios. Ambos criaram histórias de abandono para justificar a dor, usando-as como escudos contra novos ferimentos. Agora, ali no corredor da escola, eles se encaravam, 2 estranhos unidos por um passado que nenhum dos dois havia superado. Lily observava os dois, sentindo a energia estranha no ar. O silêncio incômodo foi quebrado pela diretora, que se aproximou sem perceber a tensão. Senhorita Bennet, que honra tê-la aqui. Sua plataforma de tecnologia educacional transformou nosso programa de STEM. Olivia desviou o olhar de Ethan com esforço visível, reassumindo a máscara profissional. O prazer é meu. As crianças merecem ferramentas inovadoras. Sua voz amoleceu ao fitar Lily, um lampejo de arrependimento cruzando seu rosto. Ajoelhou-se, colocando-se no nível da menina. Desculpe por ter falado assim. Acidentes acontecem, principalmente quando há invenções tão legais por perto. A mudança em seu comportamento pegou Ethan de surpresa. Não era mais a executiva fria de minutos atrás, mas um vislumbre da mulher calorosa que ele um dia conhecera. Lily, nunca tímida, estudou Olivia com curiosidade genuína, inclinando a cabeça daquela maneira que sempre deixava Ethan apreensivo, o sinal de que uma verdade crua estava por vir. Seu cabelo é muito bonito, disse a menina, esticando a mão para tocar uma mecha dourada que caíra sobre o ombro de Olivia. Parece com o da foto. Olivia piscou, confusa. Que foto, querida? Lily aproximou-se, baixando a voz para um sussurro teatral que Ethan ouviu claramente. A que o papai guarda na gaveta especial. Ele acha que eu não sei, mas encontrei quando procurava fita adesiva. O coração de Ethan disparou.
De todas as formas como imaginara que Olivia descobriria que ainda guardava sua foto, a revelação inocente de sua filha nunca havia passado por sua mente. Lily continuou, alheia ao terremoto emocional que provocava. Às vezes à noite, quando ele pensa que estou dormindo, tira a foto e fica olhando por muito tempo. Seu rosto fica quieto, aí ele sorri, mas não é o sorriso feliz, é aquele triste, tentando não ser triste. Ela imitou a expressão de Ethan com uma precisão assustadora. Você é a moça da foto? Papai nunca me diz quem é ela. O controle de Olivia ruíra. Uma lágrima escapou, descendo por seu rosto antes que pudesse impedi-la. Quando falou, sua voz era quase um murmúrio. Nos conhecemos há muito tempo. Lily assentiu, como se isso confirmasse uma suspeita antiga. Pensei que fosse isso. Os olhos do papai ficaram bem grandes quando te viu, igual nos desenhos de surpresa. Ela virou-se para Ethan, sem perceber que ele ouvirá cada palavra. O olhar dele, vulnerável e exposto, disse a Olivia tudo o que ela precisava saber. A foto tinha significado algo. As memórias também haviam permanecido com ele. Lágrimas brotaram nos olhos de Olivia, mas ela não as enxugou. Ficaram ali, suspensos naquele momento de verdade crua, sem saber como preencher o vazio de 8 anos. 3 dias depois, a Vilovubro fervilhava com a empolgação da mostra anual de STEM. Os alunos exibiam orgulhosos seus projetos, desenvolvidos com o software educacional da Bennett Tech, a joia da coroa da empresa de Olivia. Ethan chegou com Lily, que pulava de ansiedade para mostrar seu livro interativo sobre exploração espacial. Não tinham visto Olivia desde aquele primeiro encontro tenso, embora sua presença parecesse pairar no ar, uma sombra do que poderia ter sido, ou ainda poderia ser. A presença de Olivia persistia nos pensamentos de Ethan como um eco que se recusava a se dissipar. Lá está ela, papai. Lily apontou através do auditório, onde Olivia se destacava entre os membros do conselho escolar, envolta em um terno azul marinho impecavelmente alfaiatado, a encarnação do sucesso corporativo. Mas Ethan notou algo que só quem a conhecia profundamente perceberia. O sorriso que iluminava seu rosto não chegava aos olhos, como se uma parte dela estivesse presenciando a cena de fora, distanciada. Ao longo da noite, eles dançaram uma coreografia silenciosa de consciência mútua, cada um ciente da posição do outro no salão sem jamais cruzar os olhares diretamente. Quando os aplausos entusiásticos pela apresentação de Lily se dissiparam, Ethan ajudava a filha a guardar os materiais quando uma sombra se projetou sobre eles. O projeto da sua filha foi excepcional, disse Olivia, dirigindo-se a ambos, mas com os olhos fixos em Lily. O algoritmo que ela desenvolveu para ramificar a narrativa com base nas escolhas do leitor demonstra um raciocínio lógico impressionante para sua idade. Ethan não pôde conter um sorriso, apesar da tensão que ainda o habitava. Ela herdou essa teimosia em resolver problemas da mãe. Um lampejo, curiosidade? Decepção? Cruzou o rosto de Olivia antes que ela recuperasse a compostura. Eu me perguntava se vocês dois gostariam de jantar comigo para comemorar o sucesso da mostra de hoje. O convite pairou no ar, inesperado e carregado de tudo que não fora dito. Ethan hesitou, os dedos apertando levemente a caixa de materiais de Lily. Não tenho certeza se por favor, papai. Lily interrompeu, puxando sua manga com urgência infantil. Quero fazer mais perguntas para a senhorita Bennett sobre computadores. Ela sabe tudo. Preso entre o entusiasmo da filha e o turbilhão de emoções que o assaltava, Ethan acabou cedendo com um aceno relutante. Só desta vez. O alívio de Olivia foi quase tangível. Maravilhoso. Há um restaurante familiar aqui perto, o Antônios. Nada sofisticado, mas o macarrão é autêntico. 1 hora depois, estavam sentados em uma cabine aconchegante nos fundos do estabelecimento, enquanto Lily tagarelava animada sobre seu projeto e Ethan se mantinha em silêncio, observando a maneira surpreendentemente natural com que Olivia interagia com sua filha. Foi então que um homem jovem, em um terno impecável, aproximou-se da mesa, o reconhecimento iluminando seu rosto. Senhorita Bennett não esperava vê-la aqui. Seus olhos deslizaram para Ethan, avaliando sua roupa casual com um desdém mal disfarçado. Seu detalhe de segurança está esperando do lado de fora? O rosto de Olivia endureceu instantaneamente. Ela se levantou com elegância, mas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas, posicionando-se entre o homem e Ethan. Marcos, este é Ethan Brooks e sua filha, Lily. Ethan é engenheiro de sistemas, não segurança. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Ele também é o único homem que eu já confiei verdadeiramente. As palavras ecoaram, pesadas e irrevogáveis. Marcos recuou com desculpas murmuradas, deixando para trás um silêncio carregado. Ethan fitou Olivia, lutando para processar o que acabará de ouvir.
o único homem. Do outro lado da mesa, Lily sorriu de um jeito que só crianças têm quando pressentem que algo importante, algo que mudaria tudo, acabará de acontecer. E aos 7 anos ela entendia o suficiente para saber que aquilo importava. Muito. Nas semanas que se seguiram, Olivia passou a aparecer em Vilovubro com uma frequência que já não podia ser atribuída ao acaso. Sua justificativa oficial, acompanhar a implementação do software educacional da Bennett Tech, soava cada vez mais frágil à medida que suas visitas coincidiam, sempre, com os horários em que Ethan buscava Lily. Pouco a pouco, caíram em uma rotina de conversas que começaram breves e formais, mas que se esticavam como fios de seda, tecendo laços mais profundos. Dos comentários educados sobre o progresso de Lily passaram a confissões sobre as vidas que haviam construído desde a universidade. Ethan descobriu que Olivia transformará um projeto de bolsa de estudos em um império de tecnologia educacional, revolucionando modelos tradicionais de aprendizagem com sistemas de inteligência artificial adaptativa. Ela, por sua vez, soube que após a morte de sua mãe, Ethan casara-se com Jessica, uma conhecida da faculdade, e que Lily nascerá pouco depois do casamento. A separação fora amigável, com Jessica mudando-se para a Europa por trabalho, mas mantendo um vínculo constante com a filha através de chamadas de vídeo. Foi em uma tarde chuvosa, depois de uma reunião de pais que se estendera além do esperado, que se encontraram compartilhando um café na biblioteca vazia da escola. Você fez um trabalho incrível com a Lily, disse Olivia, observando as gotas de chuva correndo pela janela como se buscassem uma saída. Ela é brilhante, gentil, e surpreendentemente equilibrada para uma criança que passou por um divórcio. O orgulho momentaneamente ofuscou a reserva habitual de Ethan. Ela facilita as coisas, na verdade. Às vezes tenho a impressão de que é ela quem me cria, e não o contrário. Um silêncio confortável se instalou entre eles antes que Ethan ousasse adentrar território mais pessoal. E você? Nenhum filho. Algo tremeu no rosto de Olivia, uma sombra rápida logo mascarada. Não, nunca encontrei o momento certo, acho. Ela hesitou e então acrescentou em voz baixa, fiquei noiva uma vez há uns 3 anos. Thomas, ele era gentil, estável, bem-sucedido, tudo o que deveria fazer sentido no papel. Ethan sentiu um aperto inesperado no peito. O que aconteceu? Desisti 2 semanas antes do casamento. Seus dedos traçavam a borda da xícara como se buscassem uma resposta nos círculos concêntricos do café. Todos achavam que era medo de compromisso ou que eu priorizava demais a carreira. Minha mãe tinha certeza de que estava sabotando minha própria felicidade. Ela levantou os olhos, encontrando os de Ethan com uma honestidade crua. Mas a verdade era mais simples e mais complicada. Eu simplesmente não conseguia amá-lo. Não completamente. Não do jeito que um casamento merece. A pergunta não dita pairando entre eles. Por quê? Ethan reuniu coragem. Talvez porque você nunca deixou ir embora de verdade outra pessoa. Olivia não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de anos de reflexão. Guardamos os primeiros amores de um jeito diferente, não é? Eles se tornam a régua com que medimos tudo o que vem depois. Ela não negou sua sugestão. E de alguma forma, esse silêncio eloquente disse tudo. O outono pintava o campus de Vilovubro em tons de fogo quando o outubro se aprofundava. Para Ethan, o mês trouxe não apenas folhas caindo, mas as barreiras entre seu passado e presente desabando. Olivia havia se tornado uma presença constante nas arquibancadas dos jogos de futebol de Lily, nos almoços de fim de semana improvisados, até nas noites em que ajudava a filha com projetos escolares particularmente desafiadores. Uma noite depois que Lily adormeceu, Ethan organizava sua mochila quando um pequeno caderno roxo escorregou para o chão. Reconheceu o diário da filha, onde ela registrava as ideias mais importantes, como chamava. O livro abriu-se em uma página recente, e a letra grande e infantil capturou seu olhar imediatamente. Eu queria que alguém como a senhorita Olivia fosse minha mãe. Ela é inteligente, bonita e faz o papai sorrir. O sorriso de verdade dele de novo. Ethan fitou as palavras, o coração batendo com força. Sabia que deveria fechar o caderno, respeitar a privacidade da filha, mas ficou paralisado pela sinceridade crua daquele desejo. Lily nunca demonstrara insatisfação com sua dinâmica familiar. Ele achava que seu time de 2 era suficiente. Mas em silêncio, ela vinha desejando algo a mais. No dia seguinte, Olivia apareceu durante o horário do almoço de Lily, trazendo materiais de referência para o projeto de programação da 3ª série. Sentaram-se juntos em uma mesinha minúscula da cantina, enquanto Lily mostrava orgulhosa seu caderno repleto de diagramas coloridos.
Aqui é onde eu anoto todas as minhas ideias importantes, explicou, folheando páginas cheias de desenhos e rabisco. Desk, o peso daquela conversa apertando seu peito como uma pedra. As palavras que dera à filha soavam vazias até para ele mesmo, complicadas. Como se 3 sílabas pudessem justificar o vazio que Olivia deixará para trás, novamente. Desta vez, porém, não era apenas seu próprio coração sendo esmagado pela ausência dela. Era o de Lily. Era a maneira como a menina agora olhava para a porta da sala de aula com uma esperança que ia murchando a cada dia, como uma planta sem água. Ele abriu a gaveta da escrivaninha e tirou o cartão de visita que Olivia lhe dera meses antes, quando ainda acreditavam que podiam navegar aquelas águas turvas sem afundar. Os dedos tremiam levemente ao segurar o papel grosso, impresso com o logo elegante da Bennett Technologies. Olivia Bennett, CEO. Um título que, para o resto do mundo, significava poder, influência, sucesso. Mas para ele, era apenas o nome da mulher que, contra todas as probabilidades, havia feito seu coração bater mais rápido depois de anos de hibernação, e que agora, mais uma vez, escolhera recuar. O telefone vibrou em sua mão antes que ele pudesse decidir se ligaria ou não. Era uma mensagem de grupo da escola. Lembrem-se, amanhã é o ensaio do coral de Natal. Trajam roupas festivas. Lily adorava cantar. No ano passado, ela subira ao palco com um sorriso tão largo que quase ofuscara as luzes do auditório. Este ano, porém, Ethan duvidava que ela sequer quisesse participar. Não com Olivia ausente. Não com a sombra daquela foto, aquela maldita foto que distorcia tudo, pairando sobre eles como uma nuvem de tempestade. Ele digitou uma mensagem antes que o bom senso o impedisse. Precisamos conversar. Não sobre a empresa, não sobre a imprensa. Sobre nós. Sobre ela. O cursor piscou por minutos até que 3 pontinhos apareceram na tela, sinais de que Olivia estava respondendo. Ethan segurou a respiração. Eu sei, mas não posso prometer que tenho as respostas que você quer. Ele fechou os olhos. Não era um não. Não era um adeus. Era uma fresta de luz em uma porta que ele pensava estar trancada para sempre. Na manhã seguinte, Lily arrastou os pés até a cozinha, ainda de pijama, os cabelos despenteados como os fios soltos de um novelo esquecido. Não quero ir hoje, murmurou, encostando a testa no ombro de Ethan enquanto ele preparava torradas. É só um ensaio, pequena engenheira. Ele tentou, usando o apelido que sempre a fazia sorrir. Você ama cantar. Canto melhor quando a Miss Bennett está na plateia. Ela admitiu, tão baixa que Ethan quase não ouviu. A faca que ele usava para passar manteiga parou no ar. Aquilo doía mais do que qualquer acusações de jornalistas ou reuniões de conselho. Era prova de que não importa quanto tentassem se convencer do contrário, Olivia já era parte deles. E agora, como um membro fantasma, sua ausência deixava um buraco no formato exato dela em suas vidas. Ela está ocupada, e também mentiu, odiando o gosto amargo da desculpa. Mas tenho certeza de que estaria torcendo por você. Lily assentiu, mas seus olhos, tão parecidos com os de Olivia quando ela pensava que ninguém estava olhando, permaneceram vazios. Ethan soube, naquele momento, que não poderia deixar aquilo continuar. Não por ele, por ela. Seus dedos tremiam ao deslizar sobre a madeira gastas da escrivaninha, como se o próprio móvel guardasse a memória do toque dela. A inquietação familiar da perda se instalou em seus ossos, pesada e conhecida como um velho casaco que nunca mais coube direito. Sem pensar, puxou a gaveta inferior, aquele esconderijo de coisas que doem demais para serem jogadas fora, mas ferem demais para serem olhadas com frequência. Lá estava ela, a fotografia de Olivia, os cantos já amarelados pelo tempo, sorrindo daquele jeito que fazia seu peito doer até hoje. Mas abaixo da foto, algo que não via há quase uma década, o envelope creme levemente amassado nas bordas, com sua caligrafia inconfundível. A última carta. A que nunca teve coragem de abrir. O papel resistiu por um segundo quando seus dedos traidores trêmulos romperam o selo. As palavras dela se desdobraram como uma cicatriz sendo reaberta. Querido Ethan. A tinta, ainda nítida apesar dos anos, parecia gritar contra o silêncio que ele havia imposto entre eles. Faz 2 meses que não ouço sua voz. 2 meses de carta sem resposta, chamada sem retorno. Repito para mim mesma que deve haver uma razão, que algo além da vida comum nos separou. O Ethan que conheço nunca desapareceria sem explicação. Cada linha era um golpe. Ela falava do fim de sua bolsa de estudos, da oferta para estender o programa. Disse a eles que precisava de tempo. Para pensar. Para falar com você primeiro. E como seu silêncio havia se tornado uma resposta por si só. Talvez essa seja sua maneira de me deixar ir, desvanecendo-se em vez de um corte limpo. Ou talvez algo tenha acontecido que eu nem consigo imaginar.
As letras borraram quando as lágrimas caíram, manchando o papel que permanecerá intocado por 8 anos. Se um dia nossos caminhos se cruzarem novamente nesta vida imprevisível, procurarei um sinal, o menor indício de que ainda há espaço em seu mundo para mim. Porque apesar de tudo, apesar deste silêncio, eu nunca amei ninguém como amei você. Talvez nunca amarei. É tarde demais para nós, Ethan. Se eu voltasse, você ainda estaria esperando? O peso daquilo o esmagou. Todo aquele tempo, ambos haviam carregado a mesma ferida aberta, convencidos de que eram os abandonados, nunca os que partiram. A luz da manhã filtrou-se pelas persianas entreabertas enquanto Ethan tomava uma decisão. Depois de arrumar para que a vizinha levasse Lily à escola, dirigiu até a sede reluzente da Bennett Educational Technologies, um arranha-céus de vidro que refletia o céu como um espelho frio. A recepcionista o olhou com desconfiança quando pediu para ver Olivia. Tem hora marcada, senhor? Não, mas preciso de 5 minutos. Sua voz não deixava espaço para negociação. É pessoal. Diga a ela que Ethan Brooks está aqui. Algo no tom dele fez com que a expressão da mulher amolecesse levemente. A senhorita Bennett está em reuniões de orçamento a manhã toda. Não posso interrompê-la, mas posso avisar sua assistente que o senhor passou por aqui. Ethan balançou a cabeça. Vou esperar. E esperou. 3 horas no saguão, observando executivos e desenvolvedores passarem como sombras apressadas, ignorando olhares curiosos e sugestões educadas para que remarcasse. Até que já à tarde, as portas do elevador se abriram e Olivia emergiu, cercada por membros do conselho com ternos impecáveis. Ela congelou no meio de uma frase ao vê-lo, o sangue abandonando seu rosto. Ethan, com um murmúrio de desculpas aos colegas, aproximou-se dele, a confusão estampada em cada traço. O que você está fazendo aqui? Sua voz tremia. A Lily está bem? A Lily sente sua falta, disse ele, simples e cruelmente honesto. Eu também. O lobby continuava seu ritmo corporativo ao redor deles, mas o mundo havia se reduzido àquele metro de distância, ao ar carregado entre 2 corpos que um dia se conheceram melhor do que a si mesmos. Podemos conversar em particular? Olivia hesitou e então assentiu, guiando-o até uma sala de reuniões com paredes de vidro, transparentes para os olhos, mas não para as palavras. Assim que a porta se fechou, Ethan tirou do paletó um envelope amarelado, amassado pelo aperto de seus dedos. Nunca li isto, confessou, a voz rouca. Até ontem à noite. O reconhecimento iluminou os olhos dela. Minha última carta. Um suspiro trêmulo. A que você nunca respondeu. Nunca respondi a nenhuma, Olivia. As palavras saíram como pedras. Não porque não me importasse, mas porque 2 meses depois que você foi embora, minha mãe foi diagnosticada com câncer em estágio 4. O ar entre eles ficou denso. A compreensão transformou a expressão dela, como se alguém tivesse acendido uma luz em um cômodo escuro por anos. Você nunca me contou. Não consegui. Sua voz quebrou, carregando o peso de um luto que nunca teve espaço para ser compartilhado. Tudo desmoronava. As sessões de quimioterapia, as contas médicas, os plantões extras só para manter a cabeça fora d'água. Toda vez que pensava em escrever, em explicar, fechou os olhos. Eu a via lá, brilhando, cercada de oportunidades. A última coisa que você merecia era ser arrastada para o meu naufrágio, para se sentir obrigada a um namorado afundando em problemas. Isso não era sua decisão, Olivia sussurrou, as lágrimas escorrendo. Eu teria voltado. Teria ajudado. Eu sei agora. Ele engoliu em seco. Mas na época, me convenci de que estava sendo generoso ao deixá-la ir. Na verdade, estava com medo. Medo de que você escolhesse sua carreira em vez de voltar. Medo de que me odiasse se o fizesse. Então, criei uma história na minha cabeça. Você tinha seguido em frente, meu silêncio confirmava o que eu já temia. Olivia balançou a cabeça, as lágrimas caindo sem controle. E eu me convenci de que seu silêncio significava que você tinha encontrado outra pessoa. Que para você o que tivemos era casual, enquanto eu havia apostado tudo. Uma risada amarga. Fui orgulhosa demais para aparecer sem ser chamada, assustada demais para ouvir você dizer que havia seguido em frente. Estávamos os dois errados, Ethan murmurou. Eu não te abandonei. Estava me afogando. E você não me esqueceu. Estava se protegendo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com 8 anos de mal-entendidos finalmente desnudados. Até que Olivia quebrou o encanto, ecoando as palavras da carta que ele guardara por tanto tempo. É tarde demais? Ele a encarou, buscando nos olhos dela não apenas o passado, mas uma possibilidade. Tarde demais para quê? Para entendermos o que realmente aconteceu. Para perdoar? Deu um passo à frente, próximo o suficiente para sentir o calor dela. Ou para começar algo novo.
Sua mão encontrou a dela, hesitante mas determinada. Nunca é tarde demais para recomeçar. Não quando você carrega alguém no coração por 8 anos. A primavera chegou como uma promessa, renovação não apenas nas árvores que floresciam, mas nas escolhas que refaziam. A equipe de comunicação de Olivia transformará a má publicidade em uma narrativa sobre compromisso real com a educação, compartilhando histórias selecionadas do envolvimento de longo prazo da Bennett Tech com escolas como a Vilovubro. Mas a verdadeira mudança aconteceu longe das câmeras, no lento e cuidadoso trabalho de reconstruir o que ambos achavam perdido para sempre. Quando Olivia convocou uma coletiva de imprensa, não foi para falar de lucros trimestrais ou lançamentos. Foi para enfrentar os rumores persistentes sobre seu papel na Vilovubro Elementare. De pé diante das lâmpadas quentes e dos olhares curiosos, falou com uma convicção que vinha de um lugar muito além dos números. Passei minha carreira desenvolvendo ferramentas para enriquecer a aprendizagem das crianças. Uma pausa. Mas em algum momento perdi de vista as próprias crianças que deveríamos servir. Sua voz não tremia. Não havia desculpas vazias, apenas a verdade nua. Minha estadia na Vilovubro não foi sobre publicidade. Não começou como uma estratégia de marketing. Começou como algo, hesitou procurando a palavra certa. Pessoal. Não começou como curiosidade, mas se tornou algo profundamente pessoal. Ela fez uma pausa, inspirando fundo antes de prosseguir, com os olhos fixos em um ponto além das câmeras, como se visse algo que só ela podia enxergar. Estou aqui hoje para ser transparente. Sua voz, firme, cortava o ar como uma lâmina de verdade. Nos últimos meses, passei tempo com uma aluna e seu pai em Vilovubro. Não por estratégia corporativa. Não por obrigação profissional. Mas porque 8 anos atrás, aquele homem foi o amor da minha vida. Um murmúrio percorreu a sala de imprensa elétrico, como se o ar tivesse se carregado de repente. Ela não se abalou. A vida e os mal-entendidos nos separaram. O destino, com sua ironia cruel e generosa, nos reuniu de um jeito que nenhum de nós poderia ter previsto. Um suspiro quase imperceptível. Não estou compartilhando isso por piedade. Não é uma narrativa romântica que quero vender. Estou dizendo porque no mundo dos negócios, esconder nossa humanidade atrás de metas e relatórios se tornou um hábito. E eu me apaixonei por um pai solteiro cuja filha me lembra, todos os dias, porque nossa missão educacional importa de verdade. Não havia campanha de relações públicas ali. Não havia cálculo. Só a verdade crua. As conexões genuínas sempre pesam mais que as estratégicas. E a história pegou fogo. Mas não do jeito que os céticos esperavam. Em vez de críticas, a honestidade de Olivia ressoou como um sino em uma época cansada de discursos corporativos vazios. Suas palavras foram compartilhadas milhares de vezes, celebradas não pelo que revelavam sobre ela, mas pelo que expunham sobre todos nós, o anseio por autenticidade, por segundas chances, por amor que transcende fronteiras, até as profissionais. Quando Ethan, Olivia e Lily apareceram juntos em um vídeo educativo, ensinando conceitos básicos de programação com uma naturalidade que só quem vive a vida, e não apenas a performa e poderia ter, os comentários se encheram de um tipo raro de emoção. Isso é amor de verdade, escreveu alguém. Não precisa de títulos nem de currículos. Só precisa de coragem para tentar de novo. O verão estendia seus dedos dourados sobre a cidade enquanto Ethan trabalhava até tarde, pendurando luzinhas no quintal modesto da sua casa. Lily dançava ao redor dele, colocando potes de vidro com velas elétricas ao longo do caminho de pedras, a excitação quase insuportável em seus olhos brilhantes. Você acha que ela vai gostar, papai? Perguntou, as mãos trêmulas de ansiedade. Ela vai chorar de felicidade? Ethan sorriu, ajustando o sistema de som portátil. Espero que sim, Flor. Mas lembre-se, isso é uma missão secreta. Dentro de casa, Lily havia passado a tarde decorando um bolo de chocolate torto, sua primeira tentativa solo na cozinha, com supervisão mínima, e alguns ovos quebrados no chão. Segundo o baile de formatura, escreveu com glacê azul trêmulo, rodeado por corações de açúcar. A noite carregava um peso que sua filha de 7 anos não poderia entender completamente. Aos 25 anos, Ethan havia perdido a chance de levar Olivia ao baile de formatura da universidade. Naquela noite ficará ao lado da cama de hospital da mãe, durante uma crise que marcaria o início de uma série de perdas. Era uma ausência pequena diante do que viria, mas simbólica, o primeiro fio a se soltar na tapeçaria deles. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Lily correu para atender, tropeçando na saia do vestido novo que insistira em usar para a ocasião especial. Olivia estava na porta, confusa. Vestia um vestido branco simples, como Ethan havia pedido de forma misteriosa,
os cabelos soltos em ondas naturais sobre os ombros. Estou inadequada? Perguntou, notando o traje formal de Lily. Você disse jantar em casa casual. Antes que a menina pudesse soltar o segredo, Ethan apareceu atrás dela, de terno, a primeira vez em anos, desde o casamento de um colega. Você está perfeita, disse, oferecendo o braço. Permita-nos acompanhá-la até o jardim? Intrigada, mas sem resistir, Olivia deixou-se guiar pela casa até o quintal. E então parou. O pequeno espaço havia se transformado. Luzes piscantes penduradas nas árvores, um salão de baile improvisado com tábuas de deck, potes de vidro iluminando o caminho até uma mesa posta para 3. Uma música suave começava a tocar, a mesma que tocará no baile da universidade 8 anos antes. Olivia levou a mão ao peito, a voz falhando. É o nosso baile. O que nunca tivemos, confirmou Ethan, os olhos brilhando. E dessa vez, temos a melhor chaperone do mundo. Lily, orgulhosa, assumiu seu posto em uma cadeira decorada com um laço, supervisora oficial. Serviu o bolo com solenidade exagerada, contando em detalhes, e com algumas inexatidões, quantos ovos haviam sido necessários para a receita. Depois ordenou que dançassem enquanto ela avaliava, ocasionalmente gritando, mais perto, papai. Olivia, você está pisando nos pés dele de novo. Quando a noite avançou e as estrelas surgiram no céu, a energia de Lily finalmente esmoreceu. Ela adormeceu no balanço da varanda, enrolada em um cobertor leve, deixando os adultos sozinhos pela primeira vez naquela noite. Debaixo do brilho suave das luzinhas, Ethan tomou a mão de Olivia, guiando-a para o centro do seu salão de baile. Há algo que preciso dizer. Começou a voz baixa, carregada de uma seriedade que fazia o ar pesar. 8 anos atrás, quando você me escreveu perguntando se eu ainda estaria esperando caso voltasse, eu nunca respondi. Não porque não soubesse a resposta, mas porque tinha medo de admitir o quanto queria que fosse verdade. Devagar, ajoelhou-se, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Da primeira vez, fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Dessa vez, quero dizer alto o suficiente para que ambos lembremos para sempre. Abrindo a caixa, revelou um anel simples, mas elegante. Olivia Bennet, você aceita se casar comigo? Aceita me ajudar a criar a Lily? Aceita deixar que eu faça parte da sua vida extraordinária? Lágrimas escorriam pelo rosto de Olivia enquanto ela sentia, sem conseguir formar palavras. Do balanço veio uma voz sonolenta, mas triunfante. Ela disse sim. Lily desceu correndo, atirando-se nos braços deles enquanto o riso se misturava às lágrimas. Debaixo das estrelas de verão, os 3 se abraçaram em uma família finalmente completa, sem nada por terminar entre.